E você, já planejou a tua semana? Você é uma pessoa organizada com aquilo que você vai comer? Você faz as suas marmitinhas ou você deixa a vida te levar aí? Olha, hoje nós vamos falar aí sobre as calorias, algo que a gente muitas vezes tem dúvidas. Posso comer um prato saudável? Posso fazer um lanchinho? O que é melhor na hora de montar o meu cardápio da semana, sem abrir mão daquilo que é gostoso e também daquilo que é saudável? Hoje eu tô recebendo aqui a nutricionista Beatriz Oliveira. Oi, Bia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Vamos falar um pouquinho hoje então sobre prato saudável versus lanche. Muitas vezes as pessoas acham que lanche é só aquilo que é aquele hambúrguer gostoso, aquela coisa com milhões de calorias. E não é bem assim, né, Bia? Exatamente. A gente sempre precisa comparar muito, né, sobre um lanche, qual o melhor momento para escolher também, né, Bárbara? Porque não dá para comer todos os dias, né? Mas dá pra gente colocar ali no final de semana, é super tranquila essa questão. Então a gente precisa principalmente priorizar ali um prato de comida, né? Até porque quando a gente procura colocar ali os dois, né, na balança, a quantidade de calorias chega muito perto. Né? Mas também quando a gente pensa nos alimentos que não são tão saudáveis, né? Por exemplo, um pacote de salgadinho, a quantidade de caloria também é muito igual com um prato de comida. Então a gente sempre precisa ir para aquele lado de qual que vai te dar mais saciedade, né? Então, por exemplo, um pacote de salgadinho ou um prato de comida ali com arroz, com feijão, com, por exemplo, uma proteína, o filé de frango, a salada, os legumes. Então, se os dois têm basicamente a mesma quantidade de calorias, a gente precisa sempre ver qual que vai te dar mais saciedade e aí sim você opta pela escolha, né? Por exemplo, né, tem muita gente que fala assim, mas eu tô na correria e tal, então eu como um pacote de bolacha, eu como um pacote de salgadinho. Não que você não possa comer, mas você vai sentir fome muito mais rápido, né? O que acontece quando a gente consome, por exemplo, um pacote de bolacha? O que acontece no nosso organismo? Muita coisa acontece, inclusive muitas reações acontecem ali e provavelmente quando a gente consome um pacote de salgadinho, né, de uma vez, principalmente quando a gente pensa em saúde, é muito ruim e muito prejudicial. Então a gente sempre tem aquela questão do planejamento, né? Então a gente precisa se planejar para conseguir ter ali uma refeição mais saudável e aí sim deixar esse pacote de bolacha para outros momentos, de preferência, que eu sempre costumo indicar é não ter em casa, né? Porque se você não tiver em casa é muito difícil você sair para comprar, né? Porque o planejamento conta muito nessa parte, principalmente quando a gente pensa em dieta, em alimentação mais saudável, né? A gente precisa ter um planejamento por trás disso. E pensando nessa parte, principalmente quando a gente fala sobre saúde, é muito importante a gente priorizar, né, essas reações que ocorrem dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, como você falou, né, como você me perguntou. Então essas reações são importantes para que a gente tenha uma vida um pouco mais saudável, né? E claro, alinhado com o exercício físico também, que são dois que estão muito atrelados ali nessa parte. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu treino pra comer. Tem muita gente que fala isso. Eu vou pra academia porque eu treino pra comer. Não quero saber de resultado, eu quero assim, poder trocar os 6 pela meia dúzia. Isso tá certo? Tá Não errado? tá certo. Como é que a gente pode fazer? Não tá certo. Não está certo. Não está certo. Sinto lhe informar que quem treina somente para comer não tem resultado. E é muito pior, porque provavelmente você vai se frustrar quando você retornar ali para atividade física, né? E outra, você vai para academia apenas para comer aquele lanche, isso é muito ruim. Então a gente sempre tem que ter um alinhamento do exercício físico, claro, né? Então com o personal, né? Que é uma outra área que também está alinhada com a minha. Então precisa ter um alinhamento ali do seu treino com a sua alimentação. Porque se você treinar apenas para comer, não tem resultado e você fica nessa rota sem fim. E fica nesse ciclo vicioso. Não, e pior que quando você começa a treinar, você fica com mais fome. Aí você começa a comer mais. Aí ao invés de você emagrecer, você começa a engordar. Você fala, ué, mas tô fazendo academia e tô engordando? Né? Porque tem isso, não tem? Exatamente. Você começa a queimar mais calorias, dá mais fome. Exatamente. É aí que tá, por isso que a gente precisa alinhar a alimentação com o treino. Por quê? Se você come mal e você vai para academia para gastar essas calorias, né, no treino você sente mais fome. Então, por isso que a alimentação também antes do treino e depois do treino é muito importante, né, porque a gente precisa, assim, alinhar. Por exemplo, antes do treino é muito importante que a gente consuma fontes de carboidrato ali para te dar um pouco mais de energia no momento da execução da atividade física, né, e depois do treino a gente precisa repor esses músculos ali que foram exercitados, né, e aí é importante que a gente consuma proteína. Mas claro que é tudo muito individual. Então não dá pra gente falar, por exemplo, que você precisa de
uma quantidade, né, e outra pessoa precisa da mesma. Não, é tudo muito individual. Então a gente precisa sempre alinhar os dois, a alimentação com o exercício físico, para que você não fique anos e anos treinando sem ter resultado, né? Que é o que acontece, né? Por exemplo, uma pessoa que ama um lanchinho, né? Tem aquela pessoa que não abre mão, fala, não, pelo menos uma vez por semana eu quero comer um lanche gostoso, quero sair do arroz e feijão, quero mudar. Como é que a gente pode fazer, então, um lanche mais saudável, para poder deixar essa caloria ali, né, metza com o prato do arroz e feijão? Tá. Dá pra gente fazer isso sim, tá? É muito importante também a gente ter esses momentos na semana, né? Então é importante a gente deixar ali para um sábado, para um domingo. Então dá pra gente alinhar sim o lanche, né? Reduzir um pouco as calorias do lanche. E de que forma? A gente precisa sempre evitar aqueles, por exemplo, duplo bacon, duplo queijo, né? Deixar esses aí um pouco de lado. Ruins. Exatamente. Deixar isso um pouco de lado e priorizar principalmente uma fatia de queijo ali, pode até ser uma fatia de bacon, mas apenas uma, não várias, né? E outro ponto também vem sobre a bebida, né? Então é importante a gente tentar reduzir um pouco mais de caloria na bebida. E como que a gente faz isso? Optando, por exemplo, por um refrigerante 0 calorias, né? Então, um refrigerante 0 calorias, ele te ajuda nesse momento, porque ele não adiciona nenhuma caloria naquela refeição. Então, isso é importante, porque daí você vai estar consumindo apenas a caloria do lanche, né? E evitar também molhos. Então, por exemplo, aquela maionese caseira é um alimento muito calórico. Então, a gente precisa evitar um pouquinho. Tá. Ketchup e mostarda, tranquilo. Maionese também é um pouco complicado. Então, a gente sempre precisa ter um pouquinho de atenção nesses pontos, né? Que são pontos super importantes, né? Que a gente precisa sempre frisar, para que a gente não chute o balde, né? Como as pessoas falam, para que a gente não chute o balde totalmente ali no final de semana, não te prejudique na próxima semana também. Tem gente que fala assim, eu não tomo refrigerante. No meu caso, eu não tomo refrigerante, é uma coisa que eu não gosto já há muitos anos. E eu sempre tomava suco. E aí eu falava, gente, mas aí fui ler algumas coisas que o suco tem muita caloria. Hoje eu só tomo água com gás. Qual que seria a melhor opção para quem não gosta do refrigerante, não trocar por uma coisa extremamente calórica? Porque eu sei que o copo de suco de laranja é terrível, tem um monte de caloria, açúcar, enfim. Os sucos naturais são vilões hoje, então? Depende do momento. Depende do momento. Os sucos naturais, eles podem ser vilões, por exemplo, se você adicionar, igual eu comentei, sobre um lanche. Então ele vai estar adicionando muita caloria naquela refeição. Agora, exemplo, com um prato de comida dá pra gente alinhar. Por quê? Um prato de comida normalmente tem um pouco menos, né, de quantidade de caloria ali naquele momento, naquela refeição. Então dá até pra gente alinhar, né, com um prato de comida. Mas, por exemplo, se você, né, no seu caso, não gosta de refrigerante, muitas pessoas hoje também não gostam, né, do refrigerante, isso é muito bom. Isso é muito bom. É a única coisa, tá, que eu não tomo. Do resto, do resto vai tudo. Adoro comer. Ixi, minha filha, é um problema. Mas aí, pensando pelo lado do suco, sempre optar por um suco mais natural e aí deixa um pouco de lado o açúcar. Então opta por esses adoçantes também, ele agrega, por exemplo, tem gente que não consegue, né, tomar o suco ali sem açúcar, nada, né? sem nada, né? Acha um gosto muito azedo. Então, o adoçante agregado naquela refeição, né, líquida ali naquele alimento, pode ser que te ajude um pouquinho, né? Mas assim, não é que o suco é um vilão, depende muito do momento. Então, quando a gente precisar reduzir um pouco a questão da caloria, vamos optar por algo 0 caloria, né? A água com gás poderia ser uma opção, tá? E se você espremer um limão ali, fica eu amo. tipo um refrigerante, perfeito. Meu vício. Ótimo. Mas calma, não todos os dias. Não numa qual quantidade que é ideal? Isso, exatamente. Então, a gente não pode uma quantidade muito grande, né? Então, na verdade, todos os alimentos a gente precisa sempre alinhar as quantidades. Né? Não existe nenhum alimento, por exemplo, que seja proibido. Eu não posso consumir? Não existe isso, né? A gente sempre precisa alinhar a quantidade e os momentos, claro, de você consumir esses alimentos. Então, a água com gás e com limão, aconselho que você tome apenas em momentos que sejam mais, por exemplo, uma pizza com a família, um final de semana ali com a família, né? Ou uma refeição que vai fazer fora, vai fazer num restaurante diferente. Então dá pra gente alinhar ali junto, né? Mas não todos os dias da semana, porque senão é uma quantidade muito alta que você está ingerindo também. Entendi. Eu não sou muito assim de comer tomando alguma coisa. Eu nunca fui assim. Mas, por exemplo, meu marido adora comer tomando alguma coisa. E aí é muito engraçado. Todas as vezes que ele está com a gente fazendo a refeição, minha filha quer beber alguma coisa. Tá ali junto com a gente. É pequenininha, tem 6 anos. Quando só eu e ela a gente almoça, a gente não bebe. Então, olha como também você passa o exemplo, né?
para os seus filhos daquilo que você come, daquilo que você ingere. Então é muito importante você também balancear aquilo que você está comendo na hora que você está com os seus filhos. Né, que você fala, não toma refrigerante, mas você toma. Aí, minha filha não toma refrigerante, mas porque ela escolheu não tomar, porque acaba vendo que eu não tomo, então acaba sendo essa referência, né? Como que a gente pode, por exemplo, ajustar a alimentação das crianças também nessa questão? Porque a criança pode comer tudo que quiser, a criança não engorda, tem aquela coisa, né, que a gente fala. Não, tem que comer tudo. Como é que a gente conduz, por exemplo, a melhor opção para os nossos filhos? Então, os filhos, eles vêm muito da influência dos pais, né? Então, é exatamente isso que você comentou sobre a sua filha, né? Ela só toma o refrigerante quando tá na companhia do pai porque viu ele tomando. Então, é importante os pais também priorizarem essa alimentação mais saudável dentro de casa, porque os filhos vão ser o espelho dos pais, né? Futuramente. E antes, a gente não via criança com colesterol alto, criança acima do peso, há muitos anos atrás. Agora, é algo que tá comum. Infelizmente, é algo que está muito comum. Então, a gente precisa sempre controlar essa questão das crianças, principalmente no lanche que leva para a escola, né? Então, no que levar ali para a escola, no que optar por colocar na lancheira, né? Então, tem escolas também que priorizam a alimentação mais saudável, né? E deixa o filho levar, né? A criança, no caso, levar ali o lanchinho. Tem escola que não. É só o lanche que, infelizmente, chega, né? Para eles ali, eles distribuem, a criança é meio que obrigada a comer aquilo, senão ficar com fome. Então, esses são pontos bem complicados. Mas os pais dentro de casa podem influenciar uma alimentação mais saudável, claro que evitando refrigerante, por exemplo, né? Porque é algo muito prejudicial para uma criança. A gente precisa pensar que se para um adulto já é ruim, imagina para uma criança, né? Então, a criança, ela sempre precisa ficar muito longe desses alimentos que não são saudáveis, né? Claro que é um pouco mais difícil, né? Às vezes a gente vai na casa dos avós, né? Vai na casa dos tios, e aí tem familiares que oferecem ali para criança, e se a criança fala que não, mas toma só um pouquinho, é só não um faz pouquinho. Mal, só hoje Só não tem hoje. problema. Exatamente isso. Então a gente precisa sempre priorizar dentro de casa. E qual que é a maior influência das crianças dentro de casa? Os pais. Então, se os pais optam por comer algo mais saudável, é notável que a criança também vai comer algo mais saudável. Então, os pais vão ser sempre os espelhos, né? Então, sempre ter saladas, legumes, né, em casa, isso também é um ponto muito forte. Mas hoje também, né, a internet está muito em alta, então as crianças têm acesso à internet com muita facilidade. E aí vem aqueles lanches que ganham brinquedos, né, caso compre, tem brinquedinhos. É o terror, né, dos pais. Exatamente. É o terror dos pais. Então sempre deixar um pouco longe, evitar, é claro que não tem como esconder de tudo, né? A criança em algum momento ou outro vai passar de carro, que seja, vai olhar aquele símbolo gigantesco. Exatamente, né? Que não é nada simples, né? Bem atrativo. Bem atrativo. E a criança vai preferir aquele alimento, né? Em alguns momentos. Então é aí que tá os pais, para mostrar que aquele alimento não pode ser consumido sempre com uma frequência muito alta, senão pode sim prejudicar. Então é os pais mesmo que são os espelhos das crianças nesse momento. Eu acho que você criar também momentos especiais para aquilo, também acho que é legal. Ou fazer combinados também, né? Lá em casa a gente sempre faz alguns combinados. Então acho que dá bastante certo também. Sim. Por exemplo, um prato saudável. Ele tem que ter o que dentro desse prato e a quantidade certa. Porque não adianta você comer 10 filés de frango com 1 quilo de arroz. Você vai engordar, você vai passar mal. Né? Então, qual que seria a quantidade certa e o alimento, assim, certinho, que a gente pode montar um prato nota 10? Tá. Muito simples, né? A gente conseguir montar um prato, mas muito difícil quando a gente tem muitas opções, por exemplo, no restaurante self-service. Né? Então a gente precisa ter sempre essa imagem, né, na nossa cabeça do que é um prato saudável. Então eu sempre direciono para fazer da seguinte forma: o prato redondo está aqui, né? Então a gente sempre precisa dividir metade dele de salada e legumes. Muito importante. Então metade do prato sempre de salada e legumes. Tá. A outra metade a gente divide em 2, né? Que no caso fica o arroz e o feijão, o famoso arroz e feijão, e embaixo a gente coloca a proteína. Então ele sempre precisa estar dividido dessa forma. Exemplo, quando a gente vai num self-service, né? Tem algo muito gostoso ali, a gente quer consumir. Que é a batata frita, exatamente, aquele pastelzinho que tá ali no canto. Uma lasanha que a gente viu diferente, cheia de queijos, bem recheada. E o que a gente faz nesse momento? Monta o seu prato primeiro, né? Porque se você chega nessa lasanha ou nessa batata frita com um prato vazio, você vai colocar pelo menos metade dele.
Tá. né? Então é importante a gente primeiro montar o nosso prato e aí depois a gente vai para esses alimentos que são mais palatáveis, né? Que a gente costuma falar que são mais palatáveis porque agradam mais o nosso paladar, né? Então aí depois a gente vai para esses alimentos que são mais palatáveis ali que a gente gosta mais. Então primeiro, de qualquer forma, independente do lugar, do restaurante, da casa, enfim, não é só dentro de casa. A gente sempre precisa levar alimentação saudável ao longo da nossa vida, Sim. né? Então em todos os lugares, né? Na casa da avó, na casa da tia, em todos os lugares. Então é importante que a gente consiga priorizar sempre essa imagem aí do prato, tá? Então, metadinha ali de salada e legumes, a outra metade divide em dois, arroz, feijão e embaixo a proteína, a quantidade de proteína. Tá. Porque assim também, né? Se a gente for contar a caloria de todos os alimentos, já ficar doido. Teve uma época que eu olhava rótulo de tudo. tudo. Hoje, é claro, né? Depois de um tempo você vai olhando. Você já sabe que aquele alimento, aquele molho de tomate é melhor, porque ele é mais saudável. Então você já vai ficando ali. Mas como é que a gente faz para ter mais ou menos assim uma média de calorias que a gente pode consumir e o que consumir quando a gente vai ao supermercado, por exemplo? Tá. Principalmente nessa parte de saber escolher, né, no mercado é muito importante. Então, a gente não precisa ficar contando caloria de tudo, senão a gente não vai sair do mercado, né? E aí vai ficar parecendo, né, pega o alimento, olha atrás e calcula e soma. Não, se você for olhar também, você não leva nada, porque tudo tem... Exatamente. Se for olhar, não é 100%, então a gente só ia comprar na horta. Exatamente. Então, como que a gente escolhe, né, os alimentos ali melhores ou evitar ficar contando muita caloria? Então, é muito simples, né? Tem uma tática que é muito simples que eu sempre utilizo também. Dá uma olhadinha lá no rótulo e aí você olha o número de ingredientes, né? Então, por exemplo, se a lista for muito grande, deixa de lado, foge. Opta pelas listas menores. Então, qual será a bolacha, por exemplo, pão integral, qual será que é o melhor? Então, olha os dois, compara os dois e aí você olha a lista de ingredientes que for menor. Então, a lista de ingredientes menor quer dizer que aquele alimento tem menos industrializados, né? Menos aditivos também, aromatizantes, conservantes, que hoje a gente tem muito, né? Infelizmente, hoje é muito adicionado nos alimentos. Então, é sempre importante a gente dar essa olhadinha. Então, dá uma olhadinha ali, compara os dois, né? Vê qual lista é menor. E aí, claro, né? Quando a gente vai olhar o rótulo também, não sei se você conhece essa tática. Vamos ver. Vou aprender. O primeiro ingrediente do rótulo é sempre o que tem maior quantidade no produto. Não então, sabia. por exemplo, quando a gente vai pegar ali um pão integral. Tá. Muitos pães integrais hoje, o primeiro ingrediente dele é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Isso é muito ruim. Sério? Por quê? Jesus amado, e a gente achando que a gente tá arrasando comprando aquele pão integral. Não está. Então a gente sempre precisa priorizar o pão integral, que o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Pronto. Ponto. Tá. E aí a gente vai continuar olhando os outros, né? Então os outros alimentos, os outros ingredientes também, né? Por exemplo, tem pão integral que tem açúcar. A gente não precisa de açúcar no pão integral, por exemplo, né? A gente está consumindo ali uma fonte de carboidrato, a gente não precisa ter adicionado açúcar ali. Tá. Então, é sempre importante dar uma passada de olho e ver os alimentos, os primeiros, né? Tá. Porque os primeiros são aqueles que estão em maior quantidade no produto. Gente, olha que bacana, a gente vai vivendo e aprendendo todos os dias. Eu sei que você trouxe umas fotinhos pra gente aqui de alguns comparativos e eu queria ver pra gente falar um pouquinho. Vamos lá, aqui a gente tem um pacote de salgadinho, aqueles bem conhecidos, né? Fala, doutora. Sim, bem conhecidos, né? Só olhando assim dá pra gente saber mais ou menos. Então, o primeiro pacote ali de salgadinho, ele tem cerca de 140 gramas, né? E tem mais ou menos ali 670 calorias. Tá. Muita coisa, né? E hoje em dia as pessoas consomem ele ali tão rápido, né? Menina, em 3 minutos você consumiu. E aí quando a gente vai comparar, por exemplo, com outro lanche, olha aquele lanche com 2 pães, né? Tem ali mussarela, tem também a parte ali 2 bifes, né? De 60 gramas de 60 gramas cada, exatamente. E mais o alface e tomate. E esse lanche tem ali 650 calorias. Menos que o pacote. Menos que o pacote salgadinho. E aí, quando a gente vai comparar em questão de saciedade, né? Qual, por exemplo, que vai te dar mais saciedade? Um lanche ou um pacote de salgadinho que você consome em 3 minutos? Pois é. O lanche. Não, e só o fato também da carne, de ter a proteína, né? A proteína, ela já
já dá aquela saciedade, exatamente, né? Exatamente. O pãozinho também, que querendo ou não, é um carboidrato que dá Sim. aquela, ai, alegrada, né? E a salada também, né? Exatamente, doutora? exatamente. Então, esses são alimentos que a gente precisa consumir ali no nosso dia a dia, né? Que são fontes de proteína. Temos também a salada, que são fontes de fibras ali, né? Tá. Então, te dão mais saciedade ao longo do dia. Agora, infelizmente, o pacote de salgadinho, você vai consumir ele muito rápido e acredite eu que em 5, 10 minutos você já vai estar com fome novamente. Ah, com certeza. E vai querer comer mais. Principalmente quando a criançada fala, ai mãe, eu quero comer um salgadinho, né? Minha filha gosta de um salgadinho. Aham. Aí eu, ai tá, tem dia que a gente deixa. Mas, gente, não dá 20 minutos no relógio, ela tá, mãe, tô com fome. Eu falo, não é possível. Não é possível. Mas por conta que é essa caloria que eles falam vazia, né? Exatamente. É tem aquele famoso macarrão instantâneo também, que aquilo ali é terrível, né? Terrível, terrível mesmo. Então, esses alimentos industrializados têm uma caloria, somente caloria vazia. Então, eles não te agregam em nada, principalmente quando a gente pensa em aspecto de saúde. Então, a gente sempre precisa deixar eles bem de lado, né, Tá. nesses momentos, e priorizar os alimentos ali que tem quantidade de fibras, quantidade de proteínas, né? Porque esses alimentos sim vão te dar mais saciedade ao longo do dia, né? E vão te ajudar bem mais, principalmente se você tem um objetivo. Então, deixar esses alimentos industrializados de lado, salgadinhos, né, empacotados ali, as bolachas também recheadas, então deixar elas bem de lado nesses momentos e priorizar, claro, aqueles que vão te dar um pouquinho mais de saciedade ao longo do dia. Perfeito. Tem mais uma fotinha aí? Vamos fazer mais um comparativo aqui pra gente ficar de boca aberta. Ai, 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 esse é meu mal. Adoro uma batatinha frita. Essa batatinha, vamos lá. A primeira a gente fritou ela no óleo, né? Então 100 gramas ali no óleo, cerca de 312 calorias. Ai. Porque o óleo, infelizmente, é uma fonte de gordura que é adicionado ali, dependendo da quantidade. A gente precisa sempre colocar uma quantidade maior, né, Tá. de óleo para fritar. Infelizmente, essa batata. Então, a gente deixando ali a outra na air fryer é bem melhor. Olha, né? a diferença é Exatamente. muito grande. É uma diferença Gente muito do grande de céu. 82 calorias, olha ali. Sabe que eu acho que eu preciso comprar uma air fry pra mim, viu? Ai, compra. Bia. Facilita a vida, viu? Gente. Facilita a vida. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito Fiquei bom. de boca aberta aqui. Pois é. A gente recebeu aqui há um tempo atrás Ah. um cientista de alimentos e ele falou que um dos piores alimentos é a batata frita. Exatamente, por conta da quantidade de óleo que a gente adiciona. Né? Então não dá pra fritar, por exemplo, a batata frita com um pouquinho de óleo. Não. Né? Você sempre vai encher ali aquela panela, né? E aí colocar a batata dentro, e aí a batata vai sair mergulhada no óleo. E no caso da air fryer, a gente não precisa adicionar nada. Você só adiciona a batata, pronto. Não, e também não só a batata, mas a gente acaba querendo fazer, às vezes, uma polentinha, uma Sim. mandioca. Fica uma delícia, né, gente? Mas olha só a diferença. Nossa, é muita diferença. É 200 e poucas calorias. Exatamente. Gente do céu. Vamos ver, tem mais um que Tem, que a doutora trouxe pra gente aqui. E essa é a batatinha frita, essa é que a minha filha ama. Isso aí é da briga lá em casa. Então, essa batatinha, ela vem numa embalagem mais diferente, Redondinha. né? Algo mais É. atrativo, chama um pouco mais de atenção, né? Então tem pessoas que optam por ela, uma pelo gosto, pelo sabor. Então ela tem Renato ali... que adora essa batatinha. Vira e mexe, ele tá com uma na mochila que eu vejo. Ah, Não é? então, olha Olha lá, o olha tanto lá. que você tá consumindo. 1.040 calorias você tá consumindo por por semana. semana, pois é. Só disso. Exatamente. Olha quando a gente compara esse pacote de bolacha, né, com, por exemplo, um sanduíche, né? Então, aquele sanduíche natural, sabe o que a gente faz em Sim, casa? Bem aham. prático, bem simples, com patê de frango ali, né? Então, uma maionese light, dá pra gente adicionar também. Tá. Adiciona salada, adiciona o frango desfiado, né? Desfiado. Tem até uma sobremesa, tá vendo? Que tem até aquela bananada sem açúcar, aquela sei. sobremesinha. Ai, adoro aquilo ali. Exatamente. Salva a vida, né? Salva a vida. Então, dá pra gente adicionar até, né, nessa E comparação. ainda uma bebida ainda, E né? ainda uma bebida zero refrigerante calorias. zero. Exatamente. Gente, olha só. Você vai aí, tem que fazer trocas inteligentes, né? Exatamente. Então, acho que é isso. É na hora de você comer, não é comer. Ai, por exemplo, a pessoa vai falar, ai, vou fazer dieta. Ai, é tão triste fazer dieta. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de entender que a alimentação saudável não é uma alimentação que você vai passar fome? Por que que às vezes a gente acha isso, né? Então, porque normalmente essas pessoas, né, que têm esse costume de, ai meu Deus, dieta, eu vou sofrer, né, provavelmente já se frustrou fazendo algo,
né, que ou buscou na internet, não buscou um profissional. Então, por isso que é muito importante a gente sempre buscar um profissional para nos acompanhar, né? Porque esse profissional, sim, vai te direcionar para que assim você faça uma dieta alinhado com a sua rotina, alinhado com a sua alimentação, optando pelos alimentos que você mais gosta, mas claro, deixando ele para os momentos certos, né? Porque também tem isso, a gente consumir ali nos momentos certos, né? Doces, por exemplo, muito ruim se a gente consome de barriga vazia, né? Porque o seu nível de glicemia ele sobe, e isso te prejudica um pouquinho. Então, tem momentos certos que dá pra gente consumir esses alimentos, mas isso a gente só descobre quando a gente contrata um profissional. Então as pessoas normalmente tentam sozinhas, sem ajuda de ninguém, e aí se não consegue resultado, né? Não consegue resultado, se frustra. E aí acaba que não tenta novamente, e aí solta essa de ai meu Deus, dieta, não quero. E tem sempre aquele amiguinho que fala assim, não, mas só um pedacinho não engorda. E aí você fala, pelo amor de Deus, dá pra me ajudar? Dá pra você me ajudar? E é difícil também, às vezes até as próprias pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, eles não cooperam pra gente ter uma alimentação um pouquinho saudável. E a gente acaba, né, cometendo aqueles deslizes. Por exemplo, cometi um deslize, estava de dieta, cometi um deslize. Aí a pessoa geralmente fala, putz, comi errado no almoço, vou pôr o pé na jaca mesmo, vou comer o resto do dia errado. Como é que a gente faz para tentar voltar aí pro trilho? Importante não fazer nada, por exemplo, eu vou me matar mais 1 hora na academia. Não faça isso, tá? Sempre que a gente comete um deslize, importante a gente voltar na próxima refeição. Então é aquele famoso que não existe dia do lixo, a gente acordar comendo errado e seguir aí ao longo do dia, né? Então é importante a gente sempre alinhar, né? Então, por exemplo, acordou ali, comeu algo que não era para comer, na próxima refeição já volta para sua dieta, né? Então volta lá, por exemplo, se tiver uma frutinha, já come a frutinha, né? Então não chuta o balde o dia inteiro, isso sim te prejudica. Então é importante a gente sempre voltar, né? Sempre voltar, mas não fazendo loucura. Tem muitas pessoas que ficam horas sem comer o famoso jejum intermitente, né? Que isso é muito ruim para nossa saúde, né? Depende muito da estratégia. Mas normalmente as pessoas fazem por conta própria. Isso é verdade. Né? E aí acaba que é horrível, né? É muito ruim mesmo, porque te prejudica. Não, e a pessoa depois fica com compulsão alimentar. Exatamente. Então gera transtornos, né? Então, por exemplo, a compulsão alimentar. Então isso é muito ruim. Então é muito importante a gente sempre se deslizou, né? Numa refeição, na próxima tenta voltar, tenta alinhar, olha ali certinho as quantidades. Então é importante a gente sempre retornar na próxima refeição, né? Não deixar um dia por completo, né, comendo errado ali, chutando balde, e aí volta só no dia seguinte. Então tentar sempre se controlar quanto a isso, quanto às refeições ali. Esse equilíbrio, né? Exatamente. Bia, quero te agradecer, Beatriz Oliveira, nutricionista. Quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo e quiser uma forcinha aí para se alimentar melhor, como é que faz para te encontrar? Exatamente. Pode me seguir lá no Instagram. Então, no meu Instagram é @NutriBeatrizOliveira. Então me sigam lá, eu posto diariamente conteúdos, posto também nos stories, acompanho a minha rotina, meus atendimentos. Então podem me seguir por lá. Tem lá também meu WhatsApp, então quem tiver, né, em real interesse ali, em querer saber como funciona a questão de consulta, atendimentos, precisar de uma forcinha, né, me chama lá que a gente conversa. Pode me chamar também no direct, eu super dou apoio lá e sou eu também que respondo, né, as mensagens, todas as mensagens. Então pode me chamar por lá. Muito legal. Olha, vamos nos alimentar melhor, né? Fazer trocas inteligentes. A gente vai para um break bem rapidinho. A gente já volta com mais Sempre Melhor. Não sai daí não, hein? Obrigada, Bia. Prazer.